Conheça os 3 fundos imobiliários abaixo de R$ 10 que pagam mais que o Tesouro Selic. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 opções de investimentos em fundos imobiliários que vão te pagar mais que o Tesouro Selic, ou seja, acima de 12,25 ao ano. Este vídeo faz parte do 2º episódio da nossa série Café Mais Próspero. E você sabe, toda vez que nós iremos assistir ao episódio do Café Mais Próspero, você vai pegar o seu café, porque nós iremos falar sobre prosperidade e como ganhar mais dinheiro através dos investimentos e através da educação financeira. Eu vou te dar um minutinho para você pegar o seu café para nós começarmos a falar de investimentos hoje. E aí, já pegou o seu café? O meu já está pronto por aqui, então vamos para o vídeo. Antes de nós falarmos dos 3 investimentos em fundos de investimentos imobiliários que você pode comprar com R$ 10, eu quero te explicar um pouco do cenário financeiro do nosso país. Eu preciso que você entenda por qual motivo eu estou falando de 3 fundos de investimentos imobiliários que você pode comprar que vão render acima da taxa Selic, ou seja, acima de 12,25 ao ano, e por que começar com apenas R$ 10. Neste mês de dezembro, nós tivemos a última atualização do Copom, que é o Conselho de Política Monetária aqui do nosso país. E com essa nova atualização, nós tivemos a notícia que a taxa Selic ela subiu novamente. Nós estamos agora no último informativo do Banco Central sobre a evolução da taxa Selic, que é no próprio site do Banco Central. Se você jogar no Google taxa Selic histórica, vai aparecer o link para você acessar esse site. E aqui nós tivemos todas as atualizações deste ano em relação à taxa Selic. Na primeira atualização, que foi de dezembro de 23 a janeiro de 24, a taxa Selic ela estava em 11,75 e ela caiu para 11,25. Nós tivemos uma queda de 0,5 percentual. Em março de 24, ela tornou a cair novamente. Ela caiu para 10,75, depois em maio 10,50, ela se manteve estável em 10,50 até julho, e aí chegou em setembro, ela subiu 10,75, em novembro 11,25, e agora em dezembro nós estamos com uma taxa Selic em 12,25. E o que isso significa para você, investidor iniciante? A taxa Selic subindo, automaticamente os investimentos de renda fixa vão pagar mais, principalmente os investimentos baseados no Tesouro Selic, que eles vão pagar 12,25 ao ano. E de contrapartida, o que isso nos traz como oportunidade? No mercado de investimento em ações, automaticamente quando a taxa Selic sobe, os investimentos de renda fixa pagando mais, as pessoas que têm parte do seu risco exposto em ações vai tirar uma parte do patrimônio das ações e colocar em um investimento mais seguro. E por conta desta movimentação do mercado, automaticamente o preço das ações tendem a cair, porque aumenta a demanda de venda, diminui a demanda de compra e automaticamente há uma transição de capital do mercado de ações para o mercado de renda fixa. Isso é natural sempre que ocorre o aumento da taxa Selic e o aumento dos investimentos em renda fixa. Então, para nós que investimos das duas formas, tanto no mercado de ações quanto no mercado de renda fixa, é uma oportunidade. Porque se as ações estão caindo, nós estamos tendo a oportunidade de comprar em um preço descontado. Que o que seria isso? Abaixo do valor de mercado que ela realmente vale. Então, uma oportunidade. Mas também há um risco envolvendo essa oportunidade. Porque todo o valor que você investe no mercado de ações, no mercado da Bolsa de Valores, fora a renda fixa, você está expondo parte do seu patrimônio ao risco. Então você tem que fazer isso de forma estratégica. Dividir parte da sua renda para a renda fixa, que hoje basicamente dos meus investimentos eu tenho aproximadamente 95% aplicado somente na renda fixa e 5% do meu patrimônio, porém eu estou escalando mensalmente, eu estou expondo o meu patrimônio na renda variável. Então é isso que eu vou apresentar para você hoje, na nossa série do Café Mais Próspero, quais são os 3 investimentos que eu irei fazer em fundos imobiliários base 10. O que seria um fundo imobiliário base 10? É um fundo até R$ 10. Para você que está começando, pode ser uma excelente opção, porque são fundos baratos, que você pode comprar com R$ 10 ou menos e que pode começar a depositar para você todos os meses dividendos em sua conta. Então, a ideia é essa e eu vou te mostrar agora um pouco mais sobre esses fundos de investimentos imobiliários. O primeiro fundo de investimento imobiliário que nós vamos ver hoje é o BTCI11. Ele é administrado pelo BTG Pactual. E como que está a situação deste fundo atualmente? O valor por cada cota do BTCI11 é de 8,7 centavos. Porém, este fundo ele pagou 13,72% de dividendos sobre o valor da cota no último ano. Ou seja,
é uma rentabilidade absurda. Ela está um pouco mais acima do que comparado à taxa Selic. Em relação ao preço sobre o valor patrimonial, ela está sendo comercializada a 0,81%, ou seja, ela está sendo comercializada abaixo do valor patrimonial por cota. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso à frente. Em relação à liquidez diária, ela tem uma liquidez de 1,63 milhões por dia e uma variação no último ano de menos 4,72. Como nós estamos num momento bem complexo sobre o mercado de investimentos imobiliários, por conta do aumento da taxa Selic. Então, automaticamente, os fundos de investimentos imobiliários eles tendem a cair. Porém, o maior segredo de comprar fundos de investimentos imobiliários não é o valor dele por cota, mas principalmente o quanto ele paga por ano em relação aos seus dividendos. Quando você investe em fundos de investimentos imobiliários, o que você tem que focar é isso. Se o fundo de investimento ele tem uma boa liquidez diária, esse daqui ele tem uma liquidez de 1,63 milhões, a administração do fundo, que ele é administrado pelo BTG Pactual, é um excelente grupo que administra fundos de investimentos, até porque é um dos maiores bancos que nós temos hoje no Brasil. Então você tem que se atentar a esses pontos, em relação a quem administra, quanto que paga de dividendos e principalmente ao preço. Se você está comprando ele descontado ou acima do que ele realmente vale sobre o seu patrimônio. Neste caso, ele está descontado. Então, um pouco mais sobre ele. Se nós olharmos, ele é administrado, como eu já falei, pelo grupo BTG Pactual, o CNPJ da empresa está tudo aqui, o mandato é títulos e valores imobiliários, que é a área que ele atua. Em relação ao segmento títulos e valores imobiliários, como eu falei, ele é um tipo de fundo de papel, e para você entender um pouco mais sobre isso, eu vou ler um pouco mais da apresentação do BTCI 11. Aqui embaixo, no site Investidor 10, fala um pouco mais sobre a apresentação do fundo. O fundo BTG Pactual, fundo de CRI, que é o BTCI 11, do CNPJ, que apresenta o número da empresa, ele é um fundo imobiliário do tipo de papel e do segmento de títulos e valores imobiliários. O BTCI 11 possui atualmente um total de 99.521.172 cotas, que estão divididas entre 178.871 cotistas, ou seja, investidores. O fundo BTCI 11 cobra 0,95 de taxa de administração anual e possui atualmente um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,81. E o dividend yield, que é o dividendo que ele paga anualmente, acumulado nos últimos 12 meses de 13,72, ou seja, excelente. Os fundos de papel, explicando um pouco mais sobre eles, são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito hipotecário, que são os LCIs, letras hipotecárias, que são os LHs, e os certificados recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, neste site que eu utilizo, que é o Investidor 10, você consegue ver toda a apresentação do fundo de investimento e você tem uma garantia maior para fazer a sua própria análise e entender qual seria a melhor possibilidade para você. Falando sobre os dividendos, se nós subirmos um pouco mais aqui no site, nós vamos ver a média de dividendos mensais e anuais deste fundo. No mês passado, ele pagou 1,11% sobre a cota, que falando sobre valores, ele pagou 0,09 centavos, um excelente dividendo. Então, mais à frente eu vou mostrar para você o Magic Number. O que seria esse Magic Number? É o número mágico, como o nome já diz, para você receber uma cota mensalmente com o valor aplicado. Eu vou te mostrar o quanto que você precisa aplicar neste fundo para receber uma cota mensalmente e o próprio valor que você tem aplicado te dar a condição de recomprar uma cota sem ter que investir nada a mais, somente com o seu dividendo. Agora, o segundo fundo de investimento imobiliário que nós iremos ver abaixo de R$10 é o MXRF11. Esse MXRF11 ele é administrado pelo Maxi Renda. Em relação ao valor de cota, 9,13 centavos. O dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, o quanto que ele pagou de dividendo, 12,90. Novamente, acima do que a taxa Selic está pagando. O PVP, que é o preço pelo valor patrimonial, está de 0,96, ou seja, ele também está descontado. E a liquidez diária dele é absurda. Nós estamos falando de uma liquidez de 18 milhões diário. E a variação dele no último ano é uma variação de menos 2,14 por conta do motivo que eu expliquei anteriormente. A taxa Selic aumenta, os investidores eles tiram o patrimônio da renda variável e aplicam na renda fixa. Por conta disso, nós temos uma perda de capital. Então, falando um pouco mais sobre os dividendos do MXRF11 no último mês. Ele basicamente pagou no último mês, em relação ao valor da cota, 1,07%. E ele pagou 0,10 centavos por cota no último mês. E para você entender um pouco mais sobre o MXRF11, aqui embaixo nós temos uma apresentação prévia do fundo. O fundo Maxi Renda, do CNPJ Tal, é um fundo imobiliário do tipo de papel, do segmento híbrido. O fundo possui atualmente um total de 437.325.297 cotas, que estão divididas entre
1.220.123 cotistas. Os imóveis do fundo MXRF11 estão localizados em São Paulo e tendo 3 imóveis no fundo de investimento. O fundo MXRF11 cobra 0,90% ao ano, no mínimo de R$ 60 mil investidos, como taxa de administração, e possui atualmente um preço sobre o valor patrimonial de 0,96 e um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 12,90. Ou seja, uma outra excelente opção que nós temos para investir abaixo de R$10, ou seja, um fundo de base 10. E a terceira opção que nós iremos ver hoje é o GARI 11, que é do grupo Guardian Real Estate, que hoje o valor da cota é de 8,24 centavos, o dividend yield nos últimos 12 meses está acumulado em 12,74, o preço por valor patrimonial em 0,92, ou seja, ele também está descontado. E a liquidez diária dele é de 7,51 milhões. E a variação dele nos últimos 12 meses está positiva. Ele cresceu 0,73%. Em relação ao fundo, sobre os dividendos, ele está pagando o equivalente a 0,09 centavos por cota, em porcentagem 1,03% sobre o valor da cota. E apresentando um pouco mais sobre o fundo, hoje a Guardian Real Estate. Ele é um fundo do grupo Guardian Real Estate, do CNPJ tal, que é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, do segmento híbrido. O GARI 11 possui atualmente um total de 125.866.045 cotas, que estão divididas entre 272.842 cotistas. Sobre os imóveis do GARI 11, eles estão localizados principalmente em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ou seja, ele é um grupo maior, que tem uma detenção maior de imóveis, comparado aos outros dois anteriormente apresentados. O fundo GARI 11 cobra 0,94% a 1% ao ano sobre o PL de taxa de administração e possui atualmente um PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 0,92 e o dividend yield nos últimos 12 meses de 12,74. É mais uma opção que está pagando acima da taxa Selic e acima de um tesouro direto baseado na taxa Selic. Agora falando sobre os meus aportes mensais. Eu estou buscando o Magic Number. O que seria o Magic Number? É um número mágico sobre a quantidade de cotas que você precisa ter para que com aquela quantidade você receba uma cota mensalmente de dividendos. Ou seja, que o valor que você tenha aplicado compre uma cota mensalmente sem a necessidade de você ter que aportar mais. Então eu vou mostrar para vocês hoje como que funciona isso. Eu vou mostrar também o quanto eu vou aplicar. Neste aporte de hoje eu vou comprar 13 cotas de cada fundo de investimento imobiliário. Vai ser um aporte de R$ 330,72 e eu vou mostrar na prática como que eu vou fazer esses aportes. Eu utilizo a Rico Investimentos para realizar a compra dos meus fundos de investimentos imobiliários e das minhas ações também. Eu vou mostrar para você na prática como que você vai fazer para comprar estas cotas direto pelo seu celular. Bom, eu estou aqui na minha conta da Rico e para realizar o investimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso transferir da minha conta pessoal aqui na Rico para a conta de investimentos. Mas antes de transferir de uma conta para outra, eu preciso jogar o dinheiro lá no aplicativo da Rico. E o que eu vou fazer? Você pode transferir pela transferência de Pix. Você não precisa fazer um TED, você pode transferir direto pelo Pix e na mesma hora você consegue fazer a movimentação. Mas lembrando, você só consegue utilizar o dinheiro na conta de investimentos e comprar uma ação em horário útil. O horário útil da Bolsa de Valores encerra aqui no Brasil às 17 horas. Então lembre-se sempre de jogar o dinheiro lá, de investir antes das 17, porque senão você só vai conseguir realizar o investimento no próximo dia útil. Então, para depositar, eu vou clicar aqui em depositar e vai perguntar para mim qual seria a possibilidade, se é pela minha chave Pix ou se é pela minha conta de investimentos, a transferência em TED. Eu vou copiar a minha chave Pix, eu vou lá na minha conta da Nubank, por exemplo, para transferir o dinheiro para a conta da Rico, e eu vou realizar a transferência pelo Pix. Vou clicar em transferir, vou colocar o valor que eu quero transferir, vou transferir R$ 345, para ter um valor maior do que a minha movimentação e a minha operação neste dia. Porque se acontecer da ação variar, eu preciso ter uma gordura na minha conta, então vou transferir um pouco mais do que eu vou aportar. Prontinho, estou executando a transferência e já vai cair automaticamente na minha conta da Rico. Pronto, o valor já caiu lá imediatamente em forma de Pix. Agora eu vou transferir da minha conta aqui da Rico para a conta de investimentos. Vou clicar aqui em transferir para a conta de investimento. R$ 345 é o valor que eu quero transferir. E enviar. Prontinho. A transferência já foi realizada. Agora eu vou aqui na opção de investimentos. E o valor já vai estar na minha conta de investimentos. O primeiro fundo que nós iremos comprar é o fundo BTCI11. E eu vou clicar em negociar.
E aqui eu vou pesquisar pelo ativo BTCI11. Prontinho, ele já está aqui. E agora eu vou clicar em negociar. Eu vou colocar aqui a quantidade de cotas que eu quero comprar. Eu quero comprar ao total 13 cotas. Prontinho, o valor total que vai dar aqui embaixo, o valor estimado de 104,52. Cliquei em comprar e confirmar. Prontinho, a ordem já foi executada, nós já compramos as 13 primeiras cotas do BTCI11. Agora nós iremos comprar 13 cotas do MXRF11. Eu vou vir aqui novamente em negociar. Vou pesquisar pelo MXRF11. Aqui eu vou colocar a quantidade de cotas que eu quero comprar, que são 13 cotas. Vai dar o valor estimado de 118,30. Vou clicar em comprar. Confirmar. Prontinho, já foi executada a minha ordem também. E agora nós vamos para o último. Vou clicar aqui em negociar e nós vamos pesquisar pelo Gary 11. Deixa eu colocar ele aqui. Prontinho, eu vou colocar 13 cotas. Vai dar o valor estimado de 106,34. Cliquei aqui em comprar, confirmar. Prontinho, a minha ordem foi executada. E agora falando sobre o Magic Number. O que seria o Magic Number? É um número mágico, como a tradução já diz, para você conseguir, com o valor aplicado, comprar uma cota todos os meses sem a necessidade de um novo aporte. Ou seja, você acumular um valor de patrimônio que com aquele valor e os dividendos que você receber, você já consiga comprar uma cota todos os meses somente com os dividendos. Eu vou mostrar para você, nesta tabela que eu tenho personalizada, qual é o número mágico, qual é o Magic Number de cada cota do fundo de investimento imobiliário e qual é o valor que você tem que ter de patrimônio para ter uma cota mensalmente sem a necessidade de um novo aporte. Aqui no BTCI 11, o valor dele é 8,07 por cota, ele está pagando 0,09 centavos de dividendo. E qual a quantidade que nós precisamos ter para ter o nosso Magic Number? Basicamente, nós precisamos ter 90 cotas, o equivalente a 726,30 centavos investidos, para nós recebermos de dividendos 8,10 centavos por mês, o equivalente a uma cota do BTCI 11. Ou seja, o Magic Number é 90, nós precisamos ter 90 cotas do fundo de investimento BTCI 11 para conseguirmos reinvestir mensalmente com o valor que receberemos de dividendos. Com 726,30 centavos, você vai receber 8,10 mensal, que você poderá comprar uma nova cota somente com os dividendos que você vai receber sobre o valor aplicado. Então, o nosso Magic Number no primeiro fundo de investimento imobiliário, que é o BTCI 11, é 90. 90 cotas para conseguirmos recomprar uma somente com os dividendos. Do MXRF 11, como que funciona? O valor da cota está a 9,13 centavos. De dividendos, ela pagou 0,10 centavos por cota no último mês. E para nós conseguirmos atingir o Magic Number, nós precisaremos investir 92 cotas. Com 839,96 centavos, você vai ter 9,20 aproximadamente de dividendos. Com esses 9,20, você vai poder comprar uma nova cota do MXRF11 somente com os dividendos. E o Gary 11, ele custa 8,24 centavos. De dividendos, ele pagou no último mês 0,09. Para nós atingirmos o Magic Number, nós também precisaremos de 92 cotas. O equivalente a R$ 758 investidos, que vai nos gerar 8,28 de dividendos, que é o equivalente a mais uma nova cota. Então, sobre essas três opções que eu apresentei para vocês hoje. No BTCI 11, nós precisaremos ter 90 cotas para recebermos uma nova cota todos os meses de dividendos. No MXRF 11, nós precisaremos ter 839,96 investidos, o equivalente a 92 cotas, para receber 9,20 centavos ao mês e comprarmos uma nova cota. E no Gary 11, nós também iremos precisar de 92 cotas, o equivalente a 758,8 centavos investidos, para recebermos de dividendos mensais 8,28, o equivalente a uma nova cota. Então, para nós conseguirmos comprar uma nova cota de cada fundo mensalmente, nós precisaremos ter aproximadamente 2.324,34 centavos investidos. É claro, se você olhar a grosso modo para este número, você vai pensar, poxa, eu preciso ter 2.300 investidos para receber menos de R$ 30 ao mês de dividendos? A primeira visão que você vai ter é essa. Mas só que numa visão a longo prazo, o seu investimento está começando a se recomprar sozinho. Ou seja, você não está precisando aportar mais. E é claro, se você somar os dividendos que você recebe mensal com o valor que você vai aportar mensalmente, você vai conseguir fazer esse número acelerar. E automaticamente, ao longo prazo, você vai receber mais dividendos e vai conseguir reinvestir ainda mais. Então este foi o episódio do Café Mais Próspero de hoje. Eu espero que você tenha absorvido bastante informação. Espero que você comece a investir desde já. Pegue essas sugestões. Não torne da minha carteira uma recomendação para você. Eu estou expondo meu risco nestes investimentos. Eu estou aplicando o meu dinheiro e colocando o meu patrimônio em risco, mas visando lá na frente
um retorno exponencial. E eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com as informações do vídeo de hoje. Se você quer receber mais dicas mensais sobre investimentos, eu te convido a seguir o canal, o Você Mais Próspero. Vai ser um prazer te ter aqui como meu inscrito. Compartilhe esse vídeo também com quem precisa dessa informação e nos vemos nos próximos vídeos. Sucesso para você e vamos prosperar todos juntos.